O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha saudação de modo particular a Dom Alberto, nosso arcebispo, saudação aos sacerdotes aqui presentes, e de modo muito particular uma saudação especial a todos vocês, diáconos da nossa igreja de Belém, que hoje estão aqui celebrando na comunhão, na unidade, nesta quadra nazarena. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia. Nos alegramos. Bendito e louvado seja Deus pelo ministério de vocês na igreja. E também saúdo a dimensão familiar, envolvendo todos os movimentos, as pastorais, serviços que envolvem esta importante atividade da igreja de Belém. Foi-me solicitado para trabalhar o tema nesse primeiro dia do retiro da quadra nazarena. O tema é sobre a igreja. Hoje a igreja celebra Santo Inácio, que foi bispo de Antioquia. Ao longo de sua viagem a Roma, foi confortado pelas igrejas locais e por seus bispos, como testemunham as formosas e preciosas 7 cartas que Santo Inácio escreveu, que de uma forma ou de outra nós podemos até procurá-las para interpretá-las e fazer a nossa meditação também. Suas cartas são um testemunho vivo de sua espiritualidade, doutrina, zelo pastoral e das práticas vigentes na igreja de Antioquia e nas igrejas que encontrou durante a viagem para Roma, onde ele iria ser martirizado. Inácio exorta os cristãos a fugirem do pecado, a não cederem aos erros, a manterem a unidade da igreja. Creio que esse é um grande ensinamento para todos nós hoje. Vejam, irmãos e irmãs, como as palavras de Santo Inácio continuam válidas para hoje. Ao mesmo tempo em que testemunha um amor apaixonado por Cristo e por sua igreja, Inácio retrata uma igreja cujo centro é a Eucaristia, presidida pelo bispo, rodeado do seu presbitério, formando uma sinfonia de fraternidade e concórdia. Inácio
é o primeiro a mencionar o tríplice ministério bispos, presbíteros e diáconos. Foi triturado pelas feras no ano 107 depois de Cristo, na época da perseguição da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje é justamente o tema da igreja, pela qual também Santo Inácio de Antioquia colaborou e trabalhou em prol dela e deu a sua própria vida pela igreja como mártir dessa igreja nascente, dessa igreja primitiva. Na verdade, a igreja nasce da Páscoa de Cristo, quando ele passa deste mundo ao Pai. Com Cristo que sai do sepulcro e feito Espírito que dá, surge uma nova humanidade, uma nova criação. Os santos padres muitas vezes disseram que a igreja nasceu do lado de Cristo. João, evangelista, também apóstolo, sugere que o sacrifício de Cristo e o Espírito Santo que anima a igreja e depois os sacramentos do batismo e da Eucaristia, que lhe transmitiram a vida. Mas o corpo eclesial só é vivo se é o corpo de Cristo ressuscitado, que difunde o Espírito Santo. E essa efusão do Espírito Santo começa desde o dia da Páscoa, quando Jesus sopra o Espírito recriador. Mas é no dia de Pentecostes que se realiza a grande efusão carismática, visando o testemunho dos 12 apóstolos e a manifestação pública da igreja, como nós sabemos, pelos Atos dos Apóstolos. Toda árvore boa dá bons frutos, e a igreja dá frutos de santidade. Desde os primeiros cristãos, que se chamavam entre si santos, vede como se amam, diziam os contemporâneos dos primeiros cristãos, e por isso foram chamados de cristãos. E os habitantes de Jerusalém contemplavam-nos com admiração e respeito, porque notavam neles os sinais da ação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, pelas atitudes, pelos valores que eles praticavam, pelo modo de ser relacionados, de conviver, pelo espírito de comunhão, pela vida comunitária, pela vida de fé, esperança e caridade, enfim, pelo amor que eles praticavam nas primeiras comunidades cristãs. Assim surge a igreja. Desde a sua fundação, o Senhor teve na sua igreja um povo santo, cheio de boas obras. Pode-se afirmar que em todos os tempos a igreja de Deus, sem nunca deixar de oferecer aos homens o sustento espiritual, gera e forma novas gerações de santos e santas para Cristo. Como é bonito ver nos diversos momentos, participar das romarias que acontecem durante o círio de Nossa Senhora de Nazaré. Quando a gente vê também as mães com as crianças, que carregam seus filhos, para que eles possam desde já, beber desta fonte da espiritualidade, da fé, da oração, do amor de Deus, dos valores cristãos, da palavra de Deus. Foi Jesus Cristo, durante toda a sua vida, quem fundou a igreja. Foi transformando um grupo de pessoas, os discípulos. E esses foram enviados para pregarem a boa nova, o evangelho a todos os povos. Jesus Cristo fundou a igreja para continuar a sua obra, para salvar toda a humanidade, para ser um sinal de unidade, de amor, de paz. Hoje a igreja deve ser sinal de união. São Pedro e os apóstolos foram os sinais da unidade da igreja no início. Hoje também temos sinais de unidade. O Papa zela pela unidade de toda a igreja, da igreja universal. Os bispos zelam pela unidade da igreja particular, arquidioceses, dioceses. Os párocos com os vigários e os diáconos que agora estão aqui presentes, zelam pela unidade da igreja local,
pelas paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, serviços da igreja. Os demais ministérios pastorais, a dimensão familiar, as diversas outras pastorais, zelam pela unidade da igreja nas comunidades, nas pastorais, grupos e movimentos. Aqui podemos definir tudo isso como comunhão, como unidade da igreja. A obra de Cristo, que é a igreja, é reconciliar a humanidade entre si e com o Pai, fazer com que a salvação chegue a todos, estabelecer a justiça, o amor, a paz, espalhar a misericórdia, libertando os homens de todos os males, das escravidões, e colocar-se a serviço da humanidade. A missão da igreja é, pois, continuar a obra de Cristo. É servir, seguir o exemplo de Maria e de todos os santos. Nós somos a igreja, cada um de nós é chamado a ser igreja, é chamado a servir. É nossa missão, nossa vocação. A Sagrada Escritura esclarece-nos a natureza da igreja mediante diversas figuras. A igreja é como um redil, cuja porta é Cristo. Lembremos aqui a parábola do bom pastor, Evangelho de João, capítulo 6. Rebanho, cujo bom pastor, Jesus, nunca o deixará entregue às mãos do inimigo, os sem pastos. Campo e vinha do Senhor, edifício, cuja pedra angular é Cristo e que tem por alicerce os apóstolos, e em que os fiéis realizam a função de pedras vivas. Também é chamada Jerusalém do Alto e nossa mãe, e é descrita como esposa imaculada. Como explica São Paulo aos primeiros cristãos, a igreja é o corpo místico de Cristo. A unidade dos fiéis que formam o corpo místico de Cristo é constituída por uma comunhão de fé, de sacramentos, de hierarquia, cujo centro é o Papa. A igreja é uma comunhão de fé, isto é, compõe-se de todos os batizados. Todos nós somos igreja. No corpo místico de Cristo existe também uma comunhão de bens espirituais. A Sagrada Eucaristia é o cume da vida da igreja, pois nela se dá a comunhão do corpo e no sangue de Cristo. A Sagrada Eucaristia é a fonte e o ápice de toda a vida cristã. A igreja é também uma comunhão de mútuas ajudas, materiais e sobrenaturais, pela pluralidade dos carismas e vocações. Nós temos aqui os diáconos ordenados, são mais de 150 na nossa arquidiocese, por isso demos graças e louvemos e bendigamos ao Senhor. Os ministérios ordenados para a unidade sob uma mesma hierarquia, cujo centro é o Papa. A unidade da igreja concretiza-se na comunhão dos santos, que expressa a união dos cristãos entre si, pois se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos se alegram com ele. A igreja, que é, na sua origem, uma iniciativa divina, é também uma realidade humana, feita de pessoas limitadas e pecadoras. Contudo, ela é penetrada pela presença e pela força do Espírito Santo. A igreja é uma comunidade diferente da sociedade humana. Ela é marcada pela dignidade e igualdade de todos, enquanto filhos e filhas de Deus em Cristo. O distintivo dessa comunidade não é o poder, as honras, as glórias deste mundo, mas o amor, que se traduz na comunhão, na participação para todos. Podemos lembrar aqui as virtudes, as 3 virtudes teologais: fé, a esperança, a caridade. Podemos lembrar também as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Ela está a serviço de todos, e seu modo de servir é evangelizar. Diria eu que a igreja é mãe como Nossa Senhora é mãe.
A sua missão é gerar filhos e filhas, educá-los, dirigi-los, guiando com caridade maternal a vida dos indivíduos e dos povos. Ela que é santa e mãe de todos nós, proporciona-nos todos os meios para conseguirmos a santidade. Ninguém pode chegar a ser um bom filho de Deus se não acolhe com amor e piedade os meios de santificação, porque não pode ter a Deus por pai quem não tiver a igreja por mãe. São palavras de um dos antigos padres da igreja, que não me lembro qual é o seu nome, mas faz parte das catequeses dos antigos padres. Por isso, não se concebe um grande amor a Deus sem um grande amor à igreja. Eu, por mim, acho muito importante quando escuto das pessoas, por exemplo, uma frase como esta: como eu gosto da minha igreja, como eu amo a minha igreja, como eu gosto de marcar presença na Eucaristia, nas celebrações, nos cultos. E vocês, paraenses, povo da Amazônia, vocês são especiais, porque aqui existe o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E é um modelo, é um exemplo para todo mundo, pelo esplendor, pela glória do Círio de Nazaré, por exemplo, onde a gente gosta de participar do Círio, onde todos gostam de fazer parte, desde os pequeninos até os mais experientes, os mais idosos. Por isso não se concebe um grande amor a Deus sem um grande amor à igreja. Se a igreja é, por vontade divina, mãe, uma boa mãe, nós devemos ter a atitude de bons filhos, no sentido de ressaltar os aspectos positivos, de colaborar, servir, contribuir com nossa boa mãe, que é a igreja, do qual nós também fazemos parte, porque nós somos a igreja. Cada um na sua função, cada um no seu ministério, mas nós formamos a igreja de Jesus Cristo. A igreja oferece-nos continuamente os sacramentos, a liturgia, o tesouro da fé, o catecismo da Igreja Católica, o direito canônico, as sagradas escrituras, as liturgias, os sacramentos, os mandamentos, enfim, tantos ensinamentos que brotam da palavra, do livro sagrado, das sagradas escrituras. Olhamos para ela com um olhar de fé e de amor que quer traduzir-se em obras. A igreja nos dá a garantia da fé e da misericórdia. Ela tem o Espírito de Jesus ressuscitado para anunciar o reino de Deus, apesar também de suas fraquezas. É nessa comunidade que todos nós queremos viver e morrer. Participemos ativamente da igreja, reconhecendo nossa parte de responsabilidade na comunidade e no mundo, até que cheguemos à casa do Pai, onde Ele nos acolherá de braços abertos. Enfim, somos de Cristo quando somos da igreja. Nela nos tornamos membros do seu corpo, que Nossa Senhora, ela que concebeu e deu à luz o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Por isso, a Santíssima Virgem, Nossa Senhora de Nazaré, é mãe da igreja, mãe de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, como também de todos os ordenados, de modo particular hoje os diáconos, que fazem parte dessa quadra nazarena e da dimensão familiar. Maria, portanto, é a rainha, é a mãe de misericórdia. Recebamos, portanto, este grande dom de Deus que nos foi oferecido pela Igreja, pelo nosso Sumo Pontífice, o Papa Francisco, para que nós possamos beber desta fonte, distribuir este grande dom de Deus, que é a misericórdia divina, a todas as pessoas. Isso me faz lembrar até
as palavras do Papa Francisco, num momento em que ele falou na Praça de São Pedro. Ele fez um gesto de distribuir para todos aqueles que estavam participando daquele momento, que ele estava distribuindo como se fosse uma caixinha de remédio. E o seu conteúdo seria de fato o remédio da misericórdia. Que todos nós possamos receber este remédio, esta caixinha que contém este remédio, que é o grande dom de Deus, juntamente com a fé, a esperança, o amor, a caridade. Que possamos também nós, agora aqui, como igreja que recebeu o sacramento da ordem, através dos seus bispos, sacerdotes, diáconos, que possamos distribuir a todas as pessoas do mundo inteiro, as pessoas que nós encontrarmos, espalhadas pelas nossas comunidades, pelas nossas igrejas, distribuir este remédio. Coloquemos dentro dos nossos bolsos, mas muito mais profundamente dentro de nossos corações, este remédio que é o grande dom da misericórdia do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.